E ele permite montar um visual interessante, assim, tá? Então, eu estou começando a gravar. A partir de agora estamos sendo gravados, se tudo correr bem. De vez em quando há uns erros aí, mas via de regra é para correr bem. E assim, qual que é a minha ideia para hoje? É falar um pouco da mecânica da formação primeiro, porque como esse vídeo vai ficar gravado, eu acho que tem muita gente inscrita e tem pouca gente fazendo de fato a formação. Então talvez mostrar essa mecânica e tal, falar um pouco disso, ajude nesse sentido. E daí eu vou pontuar algumas coisas que foram acontecendo com quem já está usando, assim, tipo, acho que uns equívocos, uns errinhos. E aí depois a gente fala de metodologia mesmo, já em cima das produções que alguns fizeram, a gente vai discutindo isso e vai brincando. E aí vocês toparem, como eu falei, a gente faz uma atividade em grupo aí para praticar de verdade. Tá? Então eu vou compartilhar minha tela com vocês. Ele permite compartilhar a tela, tá, gente? Então, ó, vocês estão se enxergando aí? Sim. Ó, Sim. esse botãozinho aqui que eu estou circulando é para compartilhar a tela. Eu creio que todo mundo possa compartilhar a tela aí, mas não precisa, mas só para vocês saberem. Tá? Como eu vou navegar, eu vou entrar aqui, ó, o Prism Live Studio que eu falei é esse aqui. É esse software. Então eu consigo fazer um gerenciamento de cenas, né? Ó, por exemplo, vocês estão aqui, eu consigo trocar a cena para uma outra configuração, por exemplo. Agora vocês estão aqui no cantinho e a minha tela está no meio. E ele vai gravando enquanto eu faço isso. É uma espécie de estúdio mesmo. Eu vou entrar na nossa formação, então. Vamos lá. bit.ly barra facilitador remoto. Todo mundo tá enxergando a tela aí, gente? Sim. Tá Ok. ok? Legal? Tá. Show de bola. Aqui, então, qual que é a ideia da formação, né? Formação porque é uma série de informações que vai te ajudar a gerar um conhecimento específico. Eutagógica porque a ideia é que os aprendizes se autogerenciem, né? Então que eles gerenciem, que vocês gerenciem o próprio aprendizado. E redes sociais porque eu fiz nessa proposta que na verdade está sendo meio desafiador, assim, de usar só ferramentas que sejam abertas, gratuitas e com foco em redes sociais. Então, eu não estou usando nenhuma ferramenta tradicionalmente de EAD, né? Uma vez que também não é exatamente o nosso foco. Para fazer, tem que fazer a inscriçãozinha. Então, tem aqui inscrição. Aqui em cima também tem o link de inscrição, ou o link de inscrição que vai levar para um formulário. A inscrição e aquele ID que vocês têm, gente, o mais importante é para eu saber quem está fazendo qual atividade. Então, quem já está fazendo, percebeu que em alguns momentos, para enviar a atividade, eu peço ID. Para eu poder fazer o acompanhamento depois. E algumas pessoas acho que já receberam os feedbacks por e-mail e tal. Então, é importante fazer a inscrição aqui para eu poder cadastrar vocês, gerar um ID e poder fazer o acompanhamento depois. A maior parte da comunicação vai ser sempre por e-mail ou agora pelo grupo, para quem está entrando lá no grupo, né? Feita a inscrição, é só começar a aprender. Tá? Como que é esse processo do começar a aprender? A gente tem as trilhas de aprendizagem. Então, a princípio, a gente só está com essa primeira competência aberta, que é compreender o papel do facilitador dentro do contexto da aprendizagem remota e articular recursos a fim de atingir um objetivo de aprendizagem específico nas diferentes graduações de ensino, mas, conforme as coisas forem avançando, eu vou abrir as outras competências aqui, competências sobre hospitalidade, sobre gamificação, sobre ferramentas, sobre projetos, sobre inovação, sobre Scrum e facilitação gráfica.
A princípio, essas. Na verdade, sim, já vou até dar um spoiler. Pode ser que saia primeiro uma competência relacionada ao ensino no estado, porque eu andei ajudando um pessoal aqui da região e aí eu gerei algum material, mas eu preciso do aval deles para isso, né? Entrei na competência, vão ter aqui as historinhas de aprendizagem. E aí, não tem ordem, tá, gente? É assim, eu quero fazer essa história aqui primeiro, porque eu acho que é mais importante para mim no momento falar sobre a escrita de tarefas de aprendizagem. Show de bola. É indiferente a ordem aqui. A ideia é que elas sejam independentes. A maior parte das atividades vai ter 3 etapas, porque eu sou muito fã daquele paradigma de ação, reflexão e ação. Então, quase sempre eu vou tentar pedir que vocês façam alguma coisa, depois reflitam sobre isso, depois façam uma nova ação baseada nessa reflexão. Tem poucas atividades que são muito simples, que acaba sendo só uma atividade mesmo. Mas a maioria vai ter 3 passos, né? Tem um primeiro passo que é uma ação, um segundo passo que quase sempre vai ser um material em vídeo, um gráfico, né? Nesse caso tem o vídeo e tem aqui uma facilitação gráfica do lado. Todo o material é das redes sociais mesmo, propositalmente, né? E, por fim, uma nova ação. Essa nova ação, por exemplo, foi legal ter entrado nessa, foi sem querer. Mas algumas atividades, gente, eu tentei fugir disso de todo jeito, mas não consegui. Algumas atividades vão pedir login do Google, tá? Que é um Gmail ou algo assim. Eu tentei configurar tudo de forma que isso não acontecesse, para não pedir login para vocês, mas não teve jeito. Quando a gente pede para enviar arquivo, essas coisas, o Google me obriga a fazer um login. Né? Então, conforme você for fazendo, eu vou conseguir analisar e vou dando os feedbacks por e-mail, como eu disse. O que tem de novo para quem está fazendo desde a hora que começou é que lá na página inicial, não sei se vocês chegaram a reparar. Primeiro que eu aprendi a colocar esse aviso aqui em cima que eu não sabia. Mas aqui, ó, eu coloquei essa parte de atualizações, que provavelmente mais tarde vai virar uma página separada. Mas tudo que eu for mudando, eu vou colocar aí, tá, gente? Porque às vezes eu tô navegando e encontro o link quebrado e tal, então de vez em quando acho que vale a pena visitar aqui na página principal. Tem uma área de atualizações, que é tudo que tá acontecendo. Tem as atividades com login. Por que precisa do ID, gente? Só para vocês entenderem. Como eu não estou usando um AVA, como eu não estou usando um ambiente de educação à distância, né, próprio para isso, as nossas produções ficam organizadas em arquivos. Então tem uma pastinha aqui com um monte de arquivo e tudo que vocês fazem vai gerando informação para mim em umas planilhas. E como é que eu faço para achar alguém aqui no meio, né? Por exemplo, se eu estivesse procurando, eu quero avaliar a minha mãe, foi a sorteada. Eu quero ver o que ela está fazendo. Eu venho aqui e procuro pelo ID. E aí ele me traz tudo que ela fez. Se não, eu vou ter que ficar abrindo assim, tipo, muitos arquivos, né? Então, a função do ID no final, na verdade, é essa. É eu conseguir padronizar uma chave para achar vocês. Tranquilo, gente? Uhum. Ok. Show de bola. E aí, por fim, só uma outra coisa que eu queria falar, porque rolou o seguinte... e eu não tenho nem como saber quem foi, porque foi em uma das atividades que não tinha identificação. Tem algumas atividades que não tem identificação, até legal ter falado disso. Essas atividades que não têm identificação, elas não vão entrar no momento que eu for fazer a avaliação, mas eu observo essas atividades para montar as revisões, tá? Porque como elas não têm identificação, eu não posso
considerá-las como uma avaliação, mas eu sei que elas refletem os conhecimentos da turma e tal. Então, por exemplo, a revisão de hoje eu montei como? Eu montei baseado em tudo que vocês responderam, inclusive onde vocês responderam em lugar errado, em lugar certo, né? Dentro da certificação aqui, da formação, desculpem. Então, vai ter alguns lugares que tem esse formulário aqui, ó, não precisa erguer a mão, que é o formulário de dúvida. Esse formulário ID não é obrigatório, que é justamente para qualquer um poder enviar, né, o formulário e responder o ID e tirar as dúvidas que tiver, enfim. Tá? Mas ele é só para isso, é só para dúvida. Aí o que aconteceu? Eu recebi a resposta de alguma questão nesse formulário, sem identificação e tal. Então, assim, se você fez isso, se alguém fez isso e está achando que aquela tarefa está concluída, a hora que eu for verificar, ela não vai estar como concluída porque ela está num lugar diferente. Não sei se deu para entender esse raciocínio. Uhum. Sim? Beleza? Uhum. Legal. Formulário de dúvidas. Eu acho que de mecânica de mecânica da formação é isso. A coisa saiu. Que pena. Como a gente já estava batendo papo, eu me empolguei e comecei a falar da mecânica, né? Mas eu conheço vocês três, então pena que a Cindy saiu ali. Então, acho que não preciso me apresentar e tal, mas nem vocês não se conhecem exatamente, né? Vocês não querem dar uma breve apresentação aí, já que estamos em poucos? Pode ser? Vai lá, já que você já começou, manda bala. Meu nome é Jaqueline, então sou docente da unidade de Botucatu, atuo na área da administração e negócios e também dentro da Fundação Casa. E acho que é só, né? Mas eu vou perguntar um negócio para ninguém ficar. Eu vou perguntar para todo mundo. E para ninguém ficar com vergonha de falar, eu vou contar uma história que eu acho que nem minha mãe sabe disso. Que é por que eu comecei a trabalhar com informática de verdade, assim. Você sabe, mãe? Acho que nem ela sabe disso. Acho que nem ela sabe. De verdade, assim, de verdade. Porque eu comecei muito novo, gente. Você lembra, mãe? Mas muito novo, assim. E o que foi? Ele começou bem novo, muito novo. Muito Caraca. Novo, muito. Não, dentro da educação infantil. Dentro da educação infantil. Uns 10 anos, eu acho. Hã? Uns 10 anos eu tinha. Antes você já trabalhava com a informática com blocos lógicos. Olha lá. Já montava os meus computadorzinhos, né? É verdade. Montava. É verdade. E por que eu tinha esse fascínio por computador, na verdade? Por causa do Batman. Acho que quase ninguém sabe disso. Eu não sabia disso. Por causa do Batman. Tinha uma série, não sei se vocês vão lembrar, eu vou compartilhar minha tela aqui de novo, para mostrar uma imagem para vocês. Deixa eu procurar uma imagem aqui, ó. Tinha essa série, que na verdade é uma série do final dos anos 70, começo dos anos 80, mas no Brasil passou durante muito tempo. Então, assim, na minha infância mesmo, bem novinha, essa série ainda passava. Ué? Eu só quero a imagem. Cadê? Aqui. Nossa. Vocês conseguem enxergar esse computador bonitão aqui? Essa geladeira, a série funcionava assim, todo episódio era igual. O Batman saía, verificava o que estava acontecendo na cidade, lá quais eram os crimes. Aí esse cara aqui tinha um microfone. Ele falava pro computador o que estava acontecendo, as luzinhas aqui piscavam e por aqui saía um papelzinho aqui, ó. Por aqui saía um papelzinho com o nome do criminoso. Né? Adivinhava quem era que estava cometendo o crime. Eu via isso, é com isso aí que eu quero trabalhar na minha vida, né? Tipo,
uma máquina que eu conto os meus problemas e ela resolve. Né? Tipo, é isso aí que eu quero fazer na minha vida. O computador não é bem assim, mas nasceu aí. Acho que nem você sabia disso, né, mãe? Ninguém deve ter um motivo mais estranho do que esse para estar aqui. Então eu vou perguntar, como você foi a primeira, primeiro para você, já que o que a trouxe a nossa formação? Primeiro que eu sou apaixonada pela minha profissão de docente. E dentro dessa área, agora no ensino remoto, eu vi o quanto eu tive dificuldade como docente, assim, não pela parte de como dar aula, porque, assim, para eu falar online, para se comunicar, é super legal, eu vou super de boa, mas na parte mesmo de estruturação, sabe? Eu tenho um pouco mais de dificuldade nessa estruturação, aí tem como fazer, então, quanto tempo síncrono, assíncrono, o que realmente os alunos vão aprender no assíncrono, que eles vão ter a vontade de ler, do que a gente deixar lá e eles não vão ficar à mercê, e depois de como cobrar isso, como forma de avaliar isso, se é por resultado, e daí depois agora eu já comecei, aí eu vi que na unidade Senac Botucatu, todo mundo tinha essa dúvida, todo mundo estava com essa dúvida, mas as pessoas tinham meio que medo de perguntar, tipo, imagina que eu vou falar que eu não estou sabendo fazer. E a gente sentia nas reuniões pedagógicas aquele silêncio mortal quando alguém fazia uma pergunta, tipo a gerente. Eu acho que até o pessoal que é de EAD tá com essas dúvidas, porque é outro cenário, né? A gente tá vivendo um cenário impensado, assim. Ninguém imaginava um negócio desse. É muito desafiador, né? Tanto para a gente e como receber dos alunos. Aí tem todos aqueles entrepostos que a gente sabe. E daí eu falei, eu quero aprender realmente a como fazer pelo menos a coisa ficar um pouco melhor dentro dessa formação. Como estruturar uma aula de uma melhor maneira possível, para que eles se sintam atraídos e engajados com as minhas aulas. Legal, tomara que a gente consiga desenvolver. Seja bem-vinda, Jaque. Quem é o próximo? Obrigadão. Quem é o próximo? Pode ir, Janaína. Só mais velha. Ok, então eu falo. Eu sou o Getúlio, moro em Itu, sou professor de inglês há 30 anos, completei este ano. Eu dou aula particular, já dei muita aula em escola, hoje eu tenho a minha própria metodologia, então eu dou aulas particulares, tenho uma equipe de professores que trabalham comigo, todos a professores particulares, cada um dá aula na sua própria casa. Eu também voltei a fazer faculdade, então estou indo para o meu último ano de psicologia, que estou fazendo aqui no C11 em Itu, minha terceira faculdade, que eu gosto de estudar, gosto de aprender, e agora está tudo acontecendo online, então eu estou procurando buscar, porque tento acompanhar a tecnologia, mas é muito difícil para mim, porque não é coisa da minha faixa etária, e nunca fui muito louco por isso, não. Até celular, esses aplicativos todos, eu estou descobrindo aos poucos. Minha sobrinha de 13 anos é que sabe muito mais que eu e me ajuda com uma porção de coisas. E agora, na pandemia, eu tive que me adaptar e aprender a usar Skype, Zoom e dar aula desse jeito como todo mundo. Então, eu estou me virando e tudo que aparece, eu vou lá para ver o que eu posso tirar de lá, que eu posso usar para melhorar as minhas aulas. Eu recentemente aprendi a usar um aplicativo que não sabia usar e, de repente, comecei a fazer umas atividades e os alunos acharam o máximo. Então, e é tudo muito pequeno, tudo muito novo, mas na minha limitação eu estou tentando me virar. Até os atendimentos que eu estou fazendo agora, estágios dos atendimentos de psicologia, e até esses atendimentos estão sendo online, vão ser muito mais agora no próximo semestre, que a gente está de férias. E então é novo para todo mundo, quer dizer, eu estou tendo que trabalhar basicamente de frente para a tela, o que é, ao meu ver, muito mais cansativo. Eu vejo os alunos, os mais jovens têm as suas dificuldades, porque eu não consigo fazer um adolescente, pré-adolescente de 11, 12 anos, que eles já se acham adultos, ficar na frente do computador mais do que 20, 30 minutos e sem reclamar. E as pessoas que estão fazendo atendimento de psicologia, eles chegam com um problema. E, na verdade, eles agora têm mais um problema. Então, não é só o que tinha, mas o novo que está tendo que lidar com tudo isso e de frente
para uma tela, longe do psicólogo, que no caso é estagiário, longe do professor. Então, eu estou tentando buscar coisas que possam me dar nortes diferentes e eu estar mais preparado, um passo na frente do aluno ou do atendimento que eu estou prestando para ajudar. Legal, legal. É isso. Show de bola. Sua vez, Mamá. Bom, eu tenho alguns motivos. Primeiro é corujar, né? Porque mãe coruja. Então, e assim, aprender, né? Eu comecei a dar aula. Eu sou professora, eu sou pedagoga de formação, trabalhei quase 30 anos com educação infantil e fundamental, e já faz uns 10 anos que eu estou fora disso. Né? Fui para um outro caminho, trabalho na Unicamp, e fui para o meio ambiente, então... Mas aí a minha neta, eu tenho 4 netos, e a minha filha com bastante dificuldade para atender 3 com tarefas escolares, e eu peguei uma delas para seguir, né? E aí eu sentindo bastante dificuldade, porque eu fico com o computador e com o celular. Porque ela me manda as tarefas pelo celular, eu passo para o meu micro para eu abrir e vou conversando com ela pelo celular. Aí teve um dia que eu falei para o Davi, Davi, por que você não faz alguma coisa aí? É por causa dela, essa formação, é verdade. Por que você não faz alguma coisa aí para auxiliar os educadores, né? Porque eu estou sentindo bastante que as pessoas estão com dificuldade. E recebendo dos educadores os vídeos online, os vídeos que eles enviam, né, no Connect, são vídeos assim com muita dificuldade. A gente sente que eles têm muita dificuldade, né? Eles estão fazendo o máximo que eles podem, eu acredito, mas não está atingindo, sabe? Assim, eu falo para minha neta, falei, sorte a sua que bem ou mal a gente está junto todos os dias e vamos clareando, trazendo mais uma coisa mais assim para o vivo, né? Do que ela pegar aquele vídeo, ler e fazer a lição dela sozinha, uma coisa sozinha. Então, não tem interatividade, embora que virtual, a gente estando ao vivo, é uma interatividade, né? Então, isso eu senti, assim, eu sinto que eu devo estar auxiliando bastante ela e quero aprender, né? Porque se eu tenho filho nessa área, não vou aproveitar? Nem me fale. Vou pagar uma formação? A senhora sabe que minha mãe também é professora de educação infantil, e quando começou essa onda de vídeo, ela chegou a chorar, porque ela não conseguia gravar o vídeo no celular, que daí passava o tempo, aí não podia, passava pelo WhatsApp, e ela chegou a ligar para mim chorando, tipo, desacorçoada, a gente teve que ir lá salvar ela. Todo mundo apertado, né? Todo mundo passou aperto. Não teve ninguém que não passou aperto, gente. Assim, eu tenho contato com, sei lá, acho que quase uma centena de docentes de tecnologia. E pelo menos metade passou aperto. Mas passou aperto, assim, desse nível, de quase chorar mesmo, de falar, não sei o que fazer. Né? Porque às vezes não é só a tecnologia, como que eu alcanço o cara. Eu acho que, na verdade, tudo isso, eu vou tentar resumir. Vocês 3 falaram quase a mesma coisa, né? Eu até marquei Sim. aqui, o objetivo, não sei se eu entendi errado, mas é melhorar a experiência remota, né? Tornar a experiência remota mais agradável, mais humana, com uma conexão mais legal. Show de bola. Muito bom, gente. Se vocês toparem, eu queria propor uma atividadezinha em grupo. Os 3 já estão lá naquele grupo, né? Tá. Então, sim, eu vou compartilhar minha tela de novo aqui com vocês e vou explicar a atividade. E aí vocês me falam, se vocês não toparem também, tudo bem. Aí a gente faz uma coisa um pouco mais
clássica e mais tradicional. Eu só preciso... Getúlio, você falou que você está fazendo psicologia no último ano, né? Tô, né? A minha formação é ADM, né? Aí agora eu estou tentando entrar como aluno especial na Unesp de Bauru, o mestrado de Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem. Uau, demais, demais. Já é fantástico. A grade, assim, é muito legal. Vamos ver, vou tentar na segunda-feira fazer minha inscrição. Tomara que você consiga. Se Deus quiser. Vai dar certo, Jaque. Eu tô com um bebê aqui, ele ainda tá me dando trabalho. Eu também tô com um bebê aqui no meu pé. Ele estava até agora, mas ele não quer ficar. Todo mundo com seus Tá babies. bem legal, né? Essa Aí vem pro interatividade dos vem pro cachorros. colo, que é pro chão. Vai pro chão que eu venho pro colo. O meu acabou de dormir, tava até agora mordendo meu pé aqui, 2 meses É um também. pug? É um pug, olha que fofo. Eu tenho um, o meu é gordo. Pessoal. 2 meses. 2 meses. Vocês estão enxergando minha tela aí? Sim. Tem um documento aqui. E agora vocês vão fazer um negócio que é um pouco desafiador para quase todo mundo quando é a primeira vez que faz. Mas depois que a gente acostuma, é super produtivo. Tem um documento aqui que eu vou compartilhar o link deles. Por isso que é legal vocês estarem lá no grupo, porque a única coisa que esse Messenger Rooms tem de ruim é que ele não tem chat. Ele é só o vídeo. Não dá para mandar texto por ele. Então eu vou compartilhar aqui no grupo. Segue o link do documento. E todos vocês vão conseguir acessar esse documento e editá-lo ao mesmo tempo. Qual é o objetivo aqui? O objetivo é vocês construírem em comum. Então, ó, o título pode mudar tudo. Se quiser mudar o título, pode, tá? Pode mudar tudo. Mas eu esbocei aqui, ó, aprendizagem remota e o ensino à distância, uma visão coletiva. Eu já coloquei o meu nome e um contato, então vocês podem seguir aqui ou mudar o formato, enfim. A ideia é, nesse espaço, vocês diferenciarem aqui a proposta de aprendizagem remota que a formação está apresentando para vocês em relação ao ensino à distância, como vocês acham que é aplicado usualmente. Tá? E a estrutura, como que vocês vão fazer para montar esse texto e tal, é com vocês. O que eu fiz para dar uma facilitada é colocar aqui algumas referências online que eu já usei, inclusive, nos materiais que vocês tiveram acesso. Tá? Façam o seguinte, acessem lá o grupo do Facebook, acessem esse link para ver se vocês conseguem acessar primeiro. Ô, Davi, Oi. apareceu uma frase aqui: o conteúdo não pode ser exibido, ele pode estar temporariamente indisponível, o link no qual você clicou pode ter expirado. Desse link? Não sei. Para mim deu certo, eu abri aqui já num documento. Peraí. Você abriu o qual? Peraí, mãe, vamos lá. Deixa eu... Gente, eu não quero atrapalhar vocês com a minha leseira. Não tem isso. Não existe isso. Deixa eu conferir aqui. Vou copiar o link de novo. Eu vou testar primeiro. Eu abro aqui. no Face? Você vai abrir. Abre o Face. Não, o link tá ok. Legal, testei. Abre o Face. Vamos lá, eu vou fazer. Olha a minha tela, eu vou fazer uma vez, você faz aí. Tá vendo a minha tela? Espera aí, que abriu um monte de coisa aqui. Tudo bem, relaxa. Pronto. Tá vendo a minha tela? Tô. Tá, ó. Eu vou lá no Face. Tá? Deve ter chego aí para você uma notificação. Chegou. Falando que eu enviei um link, ó. Aí você vai entrar, tem aqui, ó. Segue o link do documento. É só clicar aqui, ele já vai abrir para edição. Eu vou te marcar no...
Eu te marquei, porque daí talvez chegue aí de novo outra notificação. Aí vê se você acha esse Então- link, você vai clicar nele, ele vai abrir um documento aí. Eu não sei o que está acontecendo. Bem isso, o conteúdo solicitado não pode ser exibido no momento, Tá, ele deixa- pode espera. estar temporário. Espera um pouco, então, calma. Eu vou parar de compartilhar minha tela. Veja se você consegue compartilhar a sua tela. Você viu aonde compartilha a tela? Vi. Compartilha aí com a gente, por favor. Compartilhou? Ainda não? Não. Será que só eu que posso compartilhar a tela? Getúlio conseguiu acessar? Você quer que eu Getúlio? tente? Eu consegui, ele pediu para eu baixar um aplicativo que eu abri no meu celular aqui. Ah, tá, porque você foi pelo celular. Tá. É. Peraí, mãe, Quer que eu tente compartilhar aqui? Peraí, mãe, eu vou te mandar pelo Messenger. Tenta, Jaque, só para ver se a gente consegue, se vocês conseguem compartilhar Tá. a tela. Aí, Foi? compartilhou, foi. Pode, pode, Então dá. pode descompartilhar. Mãe, você sabe aonde é o compartilhar tela? Sim, eu cliquei nele. O que aconteceu a hora que você Compartilhar clicou nele? tela. Está a tela inteira. Aí, Isso, clica na tela inteira, depois dá um compartilhar tela de novo. compartilhou. Aê, compartilhou. Vai lá no seu Facebook. Peraí. Os Facebook estão mudando de layout. Tem um pessoal que está com um Facebook novo. Eu tô perdidaço nesse layout novo. Vai lá nas notificações. Notificações do Facebook. Né? Já tô. Tem já uma vi. minha aí. Clica aí. Aí desce. Aí clica nesse aprendizagem remota. Sobe um pouquinho. Clica aí nesse aprendizagem remota. Foi. Aê! Agora, gente, pode parar de compartilhar a tela, mãe. Agora, gente, divirtam-se. A hora que vocês falarem que tá bom, pra mim tá bom, tá? Eu vou desligar o meu microfone, vou desligar a minha câmera aqui, mas eu tô aqui. Qualquer coisa é só chamar. Ok. Ok. Só para fazer uma analogia dos encontros que eu tenho feito, gente, desculpa. Nesse momento, normalmente, eu desligo a chamada, deixo o pessoal trabalhando, acompanho só pelo fórum, né? E aí depois a gente volta para discutir os resultados. É que aqui, como a gente está gravando e tal, e é uma atividade só, dá para deixar ligado que não vai ter grande problema. Mas normalmente aqui a galera vai trabalhar, assim, né? Os meus encontros são longos, são de 3 a 4 horas. Então a gente faz uma abertura de 1 hora, mais ou menos, e aí eles têm 1, 2 horas de trabalho e um fechamento de 40 minutos. Normalmente é isso, tá? Eu vou fechar aqui, ó. Agora vocês têm que construir juntos aí essa definição. Tá. Opa. Dá para escrever, é isso? Pode mudar esse texto que tá aí. É só a senhora clicar e pode começar. Daí a gente vai ter que... Pode apagar. Eu acho assim, por exemplo. A gente vai fazer vou colocar. junto? Não, é assim, ó. Vou colocar o meu. Jaqueline de Oliveira Crespo. Eu vou mudar o negocinho aqui. Aí eu vou compartilhar com vocês, ver se mudou. Daí vocês podem... Todo mundo pode escrevendo e compartilhando junto. Ó, eu coloquei, por exemplo, o meu e-mail. Compartilhar. Mudou. Tá vendo? Uhum. Então, daí pode cada um escrevendo uma frase, ou a gente pode conversar para a gente fazer um texto só, coletivo, sobre essa aprendizagem remota e ensino à distância.
Aham. Só lembrando de ir compartilhando, faz alteração e compartilha. Mas, não sei, poderia uma pessoa escrever, né? Acho que é Poderia, peraí, melhor. vamos apagar tudo aqui, então, peraí, vamos apagar, compartilhar. Tá. Então, vamos lá, Janaína. Fala seu nome para mim completo, Janaína. É Janaína de Fátima Fontebasso. Baço. E Getúlio. Chanoski. S-C-H-A-N-O-S-K-I. Depois aí a gente só coloca depois o e-mail de vocês. Ok. Ali embaixo. E eu acho que a gente pode, de repente, começar a dar uma introdução. Como que a gente pode começar? Deixa eu ver. Então, acho que a gente pode começar falando que, primeiro, que a aprendizagem remota não é EAD, né? Primeiro que são coisas diferentes, e segundo que a aprendizagem, a gente teve um planejamento para ensino presencial, e ele está acontecendo de maneira remota, né? Então, ele não foi, esse ensino remoto, ele foi planejado para ser presencial. Então, ele é por um tempo, né, nessa modalidade. Então, ele é uma modalidade temporária, vamos se dizer assim, né? Então, quer começar a escrever, então, são diferentes, quer ler os textos primeiro? Acho que tem um texto super legal, que é do Jack, que fala bastante sobre esse ensino adaptativo. De repente, dá uma lidinha para a gente depois começar? Pode ser. Onde tá? Onde eu pego? Está na referência. É só clicar nela? Tá vendo as referências? Está escrito embaixo. Então, a senhora vai pegar onde está HTTPS, clica e arrasta até o final, que está entre duas aspasinhas, né? Não é tudo, essa parte acessado, não. É só até o que está entre essas duas barrinhas aí. Copia, botão direito, copiar. Sim. Aí abre uma nova aba, né? E cola para abrir essa página em outra guia. Entendi. Abre uma nova guia lá em cima. Entendi. Vê se consegue abrir. Daí cola na guia. Eu não estou conseguindo. Será que já copiou? Deixa eu ver. Acho que seleciona, daí botão direito, copiar. Sim, eu sei, mas Tá. Tenta de novo. Tentar. Espera aí, isso. Não. Aí. Eu acho que tem que copiar uma por uma. Acho que tem que ser uma por uma. Tem que copiar a primeira. Pode. Tá. Tá. Não é só clicar. Entendi. Tá. Bom, eu já abri outra guia.
Entendi. Facilitou super. Pessoal, eu posso escrever um pouquinho? Pode. Eu acho que é só a parte que a gente falou já, que são diferentes, né? Aprendizagem remota é diferente do ensino à distância. A diferença é que o ensino à distância ele teve todo um planejamento, né? Pelo que eu entendi. Quando é à distância, sim. Teve todo um planejamento, já é um ensino antigo, tem toda uma equipe especializada para estar atuando junto a ele, e a atividade remota meio que caiu de paraquedas, assim, né, na vida dos educadores, principalmente. Exatamente. Vamos ver como que a gente pode escrever. Então, aprendizagem remota, diferente do ensino à distância, sendo essa uma modalidade temporária. Ela tem toda uma metodologia, né? Sim. Pessoal, acho que a gente pode, não sei, de repente, aprendizagem remota é diferente da ensino à distância, sendo aprendizagem remota, temporária, que os cursos são planejados para ser presenciais e a foram transferidos para remotos. Túlio, quer falar alguma coisa, Janaína, para a gente... Querem dar uma lidinha no que eu escrevi, o que a gente pode colocar mais?
A aprendizagem, isso, no ensino remoto, o foco é no aprendiz, né? Uhum. Vamos colocar. E não mais no professor, no docente. E é o aprendiz quem passa a administrar, é isso? Isso. Vamos colocar onde o aprendiz que passa a gerenciar, de repente, ou administrar. Como ficar melhor? Faz, eu acho. Administrar o seu processo, né? De aprendizagem. Isso. E aprendizagem. Isso no sentido de ele decidir o horário que estuda, isso. Quando... E como ele vai fazer. Então, geralmente, passa-se uma tarefa, né, para o aprendiz, e ele que dá alguns nortes ou algumas bases só, né, algumas referências pequenas, de vídeos ou textos pequenos, e ele tem que se virar, vamos dizer, para saber, para fazer essa entrega. E aí, durante os encontros, vai tirando-se dúvidas, e ele que ele é responsável por essa administração, de como ele vai fazer, onde ele vai buscar. Uhum. Todo esse processo, né? Que horário ele vai fazer. Que horário. O que mais que a gente pode colocar? Eu acho que pode pôr aí que nessa aprendizagem é o aluno quem cuida do tempo, do espaço, né? Para realização. Ou seja, o aluno que gerencia seu tempo de estudo, local e a entrega e o processo de entrega, não sei como fica melhor. Descarga aqui. Na verdade, o que eu tenho vivido nesse momento na faculdade, por exemplo, nós estamos tendo as matérias remotas, então nós temos um horário para assistir a aula, mas aquela aula, como hoje, o Davi está gravando essa aula, então eu posso assistir, eu não preciso estar naquele momento em que a aula está sendo gravada, efetivamente, eu posso assistir a aula num outro momento. É claro que aquela gravação ela fica disponível por um tempo, então eu não posso, por exemplo, no final do mês assistir todas, não funciona assim. Eu tenho 7 dias para assistir aquilo, então existem uns limites, né? Mas eu tenho uma certa flexibilidade. Eu não quero estar de manhã assistindo uma aula, quando eu quero acordar cedo, eu posso assistir aquela aula no dia seguinte à noite. Então, eu gerencio, como se diz, administro meu horário, mas o aluno tem limites, né? Sim, sim. Quer mudar mais alguma coisa? Acho que assim, embora ela possa ser assíncrona, né? É isso? Assíncrona. Sim. É necessário um horário de sincronicidade, que é onde o professor e o aluno vão se encontrar, né? Para as entregas do processo, do que foi pedido, para o diálogo, eu acho, é isso, né? Sim. Vamos montar essa frase, então. Eu não sei se eu gostei disso aqui. Ou seja, o aluno que gerencia seu tempo de estudo, local e o processo de como irá realizar a tarefa? Será que é isso? Como irá realizar a tarefa, seguindo também as determinações da instituição, né? Sim. Sim. Seguindo as regras, né? Seguindo... Você acha que precisa colocar essa frase? Querem colocar? Acho que é bom, porque senão parece que o aluno decide absolutamente tá solto, tudo. Né? Tá solto. Tarefa
Conforme. Eu acho que conforme a diretriz da instituição. Eu acho que não é nem instituição, viu, gente? Eu acho que é diretrizes do docente. Do docente, tá. Porque o docente, ele pode optar por fazer... Está na mão dele agora. Então, ele pode fazer síncrono, assíncrono. Tem gente que está fazendo pelo WhatsApp só assíncrono. Uhum. Eu acho que é do docente, nem instituição. Acho que a instituição ainda não está podendo... O docente... Eles estão dando as diretrizes agora, né? E os docentes estão recebendo as instruções da instituição, né? Que depende, como nós estamos num caso a caso, tem turma que daí, então, usa só o WhatsApp, por exemplo, tem turma que você não consegue fazer encontro virtual. E aí, tudo bem também. Tem turma que você usa o Teams, tem turma que você usa o Google. Então, embora a instituição não pode obrigar nenhum tipo de ferramenta por hora. A minha instituição é particular, então a instituição não deixa que o docente use outras. Nos primeiros dias eles começaram a usar. A gente estava tendo aula por Skype, mas assim foram 2, 3 semanas no máximo. Aí a instituição interferiu e proibiu tudo isso, e aí a gente só pode agora usar a plataforma disponibilizada pela faculdade. Peraí, vamos colocar aqui, entendi. Entendeu? O processo do ensino do meu neto foi meio assim também. Antes de existir uma plataforma, um jeito, a própria escola, por WhatsApp, começaram a criar os grupos e se encontrar. Isso. Aí foi depois... todo mundo em cima, né? E eu fiquei sabendo mais dessas coisas porque eu fui atrás da mesma empresa que desenvolveu a plataforma da minha faculdade, consegui o contato, é lá no Sul, e pedi informações. Eles acabaram me falando como é que está funcionando e tudo mais. Aí eu queria usar essa plataforma para as minhas aulas, mas o custo é muito elevado, então não era para mim o negócio. Era para empresas maiores, como universidades, né? Aham. E esse próprio é interessante também, né? Porque o próprio ensino remoto ele também funciona diferenciado de acordo com as classes sociais, né? Por exemplo, uma escola particular tem um ensino remoto ao vivo. Mais na sincronicidade, no sincronizado. A escola estadual é por videoaula, é assíncrono. Sim. Sempre assíncrono. Ai, Jesus. Vamos lá. Vamos dar uma lida em tudo para ver o que a gente pode escrever mais. Então, a aprendizagem remota é diferente do ensino à distância, sendo a aprendizagem remota uma modalidade nova e temporária, pois os cursos foram planejados para serem presenciais e, diante do cenário atual, foram transferidos para remotos. No ensino remoto, o foco é no aprendiz e não mais no docente, onde o aprendiz que passa a administrar o seu processo de aprendizagem, ou seja, o aluno que gerencia seu tempo de estudo, local e processo de como irá realizar a tarefa, conforme as diretrizes do docente. Tá. Concluindo que o ensino remoto deverá conter encontros de aprendizagem síncronos e assíncronos, tornando a aula mais atrativa e significativa para o aluno. O que mais? Há de se considerar e respeitar as diferenças de idades de cada grupo, de cada turma, de cada matéria. Isso é legal. Porque é diferente você dar aula por uma classe de 11, 12 anos e uma classe de adultos na faculdade, por exemplo. Sim. As atividades que você tem que desenvolver, o docente é obrigado a criar, né? A gente vê objetos inanimados e tudo mais, você tem que ter uma criatividade gigante. Vixe, Maria.
Mas eu vejo que toda vez que eu trago uma imagem aqui para frente, eu compartilho a minha tela, os alunos dão uma revigorada e vêm para o remoto comigo. Enquanto o negócio está monótono, eu perco eles todos, né? Eles todos. Vamos colocar concluindo aqui, então, vamos colocar. Sendo assim, vírgula, o ensino remoto deverá conferir com a aprendizagem para o aluno. Coloca na mesma sequência ou quer fazer outro parágrafo? Não, acho que pode ser. Como que você pode falar de novo? O que você quer colocar uma sequência na frase aqui? Para o aluno. Peraí, acho que pode colocar. Pode ser outro parágrafo, talvez. Talvez cabe sim. ao docente. Sim. O que você falou sobre estudar, conhecer? Sim. Cabe Fazer o ao diagnóstico. docente conhecer a faixa etária, né? Foi isso que você quis dizer? Fazer o diagnóstico. As diferentes fases de desenvolvimento de cada aluno. Cabe ao docente fazer o diagnóstico da turma, que daí ele faz tudo, né? Ele faz todas as perguntas para adaptar as atividades que irá elaborar e desenvolver no ensino remoto. As atividades que irá desenvolver no ensino remoto. Para adaptar as atividades, eu acho que e tecnologias. Ok, isso. Irá utilizar e desenvolver. Isso. Desenvolver e utilizar. Uhum. Utilizar no ensino remoto. Eu acho que a gente pode fazer agora uma conclusão só, né? Sim. Um fechamento, assim. Então, vamos lá. Conclui-se que a aprendizagem remota. Conclui-se que o docente. Não sei. Acho que não. Que o docente é figura central no planejamento para o sucesso dessa. Não. Ele não autonomia do aluno. Eu acho que a figura central é a autonomia do aluno, porque nesse espaço e tempo que esse aluno tem, ele é um espaço que é sem limite para o conhecimento. Sem limite. É sem limite. O limite é muito maior do que uma sala de aula, se for ver, né? Na verdade, você tem que colocar que o foco do docente nessa modalidade é aprender em conjunto, vamos colocar, com os alunos e não somente ensinar. Uhum. Monta-se um diálogo aí. Eu acho que essa atividade remota, o aluno tem muito mais tempo. Se é um aluno curioso, desperto mesmo, nossa, ele pode trazer coisas para você inesperadas. Inesperadas. Muito mais do que dentro de uma sala de aula. Muito mais, exatamente. Até porque ele está com ferramentas ali disponíveis que na sala de aula ele não teria. Isso. E é ruim também, tem o lado negativo, porque ele acaba achando, o Google vai ensinar ele coisas que a gente não queria que ele aprendesse naquele momento, que nem era pertinente, mas ele traz, ele tem acesso. Ele tem acesso, mas aí eu vou transformar isso, né? Exatamente, aí que eu desde que chegue, né? Desde que chegue, né? Exatamente, que às vezes ele está lá... gente, eu nunca esqueço, teve eu não me lembro o nome do livro, mas era um livro de
de contos de professor na interatividade com os alunos, eram vários contos de escolas de periferia, e aí uma bióloga chegou um dia, substituindo uma outra professora no ensino médio, e esses meninos se revoltaram, não queriam e tal, e receberam esse professor literalmente com uma bosta em cima cagaram em cima da mesa do professor. Da mesa. Eu acho que saiu isso até no Face das vidas aí. Faz muito tempo que eu li isso. Eu também vi isso. E aí ela transformou essa bosta em adubo orgânico e, nossa, ela ficou uma professora super querida. Foi. É um filme? Eu acho que é um filme. Eu acho que sim. Bom, vamos lá, pessoal. Conclui-se que o foco do docente nessa modalidade é aprender em conjunto com os alunos, não somente ensinar e avaliar o processo de aprendizagem e não somente as entregas. Eu acho que o mais importante é o processo, né? Exatamente. Será... Opa, descarga aqui. Resultado é consequência. Janaína, quer colocar aqui, eu vou só compartilhar o seu e-mail, não sei se vai precisar, e Getúlio também, só para... Jana Biodanza, br@gmail.com. Peraí, Jana Biodanza, Não, Jana Biodanza, br. @gmail.com. E Getúlio? Getúlios, com S no final. @me. É melhor colocar o Gmail, né? Então é Getúlio sem o S. Worlitz, WORLITZ. @gmail.com. Pessoal, querem mudar alguma coisa? Vamos dar uma O Gmail faltou uma letra A. Opa. Isso. Acho que você só precisa justificar os parágrafos primeiros. Você justificou o último. Deixa eu arrumar aqui. Aí, bonitinho. Na verdade, nem precisava ter esse aqui também. Quem será aqui? Quer dar uma lidinha? Pode ir dando uma lida, eu vou ver se eu arrumo esse espaçamento aqui. Será que eu consigo colocar tudo simples? Ou é? Bom, tudo bem. Ai, desculpa. O último ficou concluído. Somente ensinado. Acho que na modalidade remota, o foco talvez seja melhor mudar. Ficou. Conclui-se que na modalidade remota, o foco do docente deve ser deve valorizar o processo. Eu acho que é isso, né? Valorizar o processo de aprendizagem, deve avaliar. Deve avaliar. Valorizar e avaliar, pode ser? Deve avaliar o processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem
e não somente conclui-se na modalidade remota, o foco do docente deve valorizar e avaliar o processo de aprendizagem e não somente as entregas. Deve valorizar o processo de aprendizagem. Não somente as Eu entregas. acho que é como um caminho, valorizar e avaliar o processo de aprendizagem como o caminho principal para a aquisição de conhecimento, e não somente os resultados. Como caminho principal para a aquisição de conhecimento, né? É isso. Vamos ver, a gente já muda. De conhecimentos e não. Não é não. Conclui-se na modalidade remota, o foco do docente deve valorizar e avaliar o processo de aprendizagem como caminho principal para a aquisição, eu acho que para a construção de conhecimento. Para a construção, isso. Para a construção. É isso mesmo. De conhecimentos. Onde o resultado passa a ser consequência. Onde o resultado passa a ser consequência. Isso, Getúlio? Isso. Vamos lá. Esse é foco do docente é valorizar e avaliar a oportunidade como principal caminho. Vou mudar como principal, ao contrário. Caminho para a construção do conhecimento. Do conhecimento, onde o resultado passa a ser. Eu acho que pode ser tipo independente do resultado. Só que a impressão independente do resultado esperado. Independente do resultado esperado. É gostoso trabalhar em grupo, né? É gostoso. Você vê uma frase, fala outra, vem uma palavra, vem outra. Boa, gente. Boa! É hoje que eu vou dormir com o Davi e acordar com o Davi de novo, Senhor. Cadê o Davi? Pronto? Cadê o Davi? Pronto. Finalizado. Foi. Como é que é? Amanhã vocês se encontram de manhã, é isso? Não, porque eu falei para ele que eu estava fazendo as aulas, assistindo as aulas, né, da formação até de tarde, acordando no outro dia e continuando. Eu falei, viu, tô dormindo e acordando com você. Tô bem, vou ler aqui. Teve momentos que eu até bati palma, gente. É que eu deixei o áudio desligado aqui, mas... coisa que eu tinha anotado, vocês foram consertando, eu falei, que lindo. Vamos lá, aprendizagem remota é diferente do ensino à distância, sendo a aprendizagem remota uma modalidade nova e temporária. Olha, eu não apostaria nesse temporária, viu? Eu acho que de verdade vai acontecer uma coisa que a gente vem discutindo nas lives, quando eu faço as lives, que é um ensino híbrido diferente do ensino híbrido que a gente está acostumado. Eu acho que esse modelo remoto vai ficar muito mais presente do que a gente gostaria, eu acho. Porque apesar das pessoas estarem relutando com isso, né, querendo... Isso, porque tem algumas questões... negação. Porque tem algumas questões estruturais, tem algumas coisas assim que são muito vantajosas. E, na verdade, a gente vai demorar muito tempo para poder voltar ao convívio escolar como a gente estava acostumado. Né? Então, a gente ainda tem um caminhar aí. Eu não sei esse temporário, mas é um não sei mesmo. Eu tô dando uma de futurólogo aqui. Pois os cursos foram planejados para serem presenciais e, diante do cenário atual, foram transferidos para remotos. Isso. Né? Isso é o que difere o remoto da distância, vamos dizer assim. Mas tem uma outra palavrinha ali, ó, que é o ensino e aprendizagem, que eu acho que vocês continuaram. No ensino remoto, o foco é no aprendiz e não no docente.
Na verdade, gente, o que a gente vem conversando é sobre aprendizagem remota. E assim, ó, a gente está falando de um quarto cara, porque eu tenho o ensino presencial, eu tenho a EAD, como já existia, eu tenho o ensino remoto emergencial, que é o que está acontecendo, por exemplo, na rede estadual, que é o que, por exemplo, o modelo que o Getúlio falou, que as faculdades estão assumindo, né? É um ensino remoto emergencial. E o que eu estou propondo na formação é uma aprendizagem remota, onde a gente muda esse paradigma da construção do conhecimento. Né? E aí que eu acho que entra essa discussão que vocês estavam tendo, Getúlio, de onde ficam os limites do aprendiz. Sabe? Porque aí a gente amplia muito os limites do aprendiz. Na verdade, eu costumo dizer, e já ouvi aprendizes meus falando isso, quando eles falam, eu acho o máximo, que assim, a gente está no mesmo barco, sabe? Estamos junto, né? É bem parceria mesmo. Eu acabo interagindo mais como mediador. Então, ali, ó, no ensino remoto, eu usaria na aprendizagem remota. Porque, na verdade, o ensino remoto não pressupõe esse foco no aprendiz, tá? Não é uma premissa. Onde o aprendiz que passa a administrar o seu processo de aprendizagem, ou seja, o aluno que gerencia o seu tempo de estudo, local, processo e como irá realizar a tarefa conforme as diretrizes do docente. Ali eu colocaria conforme os combinados. Porque, na verdade, até isso a gente pode, e se for possível, deve combinar junto. É claro que, sei lá, professor de curso livre, você vai dar um curso de 20 horas, você não tem nem muito tempo para ficar fazendo combinado, então você traz uma coisa um pouco mais encaixotada. Né? Mas ainda assim dá para dar uma certa liberdade. Mas vamos supor, por exemplo, no seu caso, que você falou de faculdade. Esses caras têm tipo 1.400 horas para trabalhar. Então, assim, eu posso pegar de uma disciplina de 109 horas, por exemplo, pegar umas 10 horas dessa só para combinar com os aprendizes quais são as entregas, quais são os processos, como que isso vai funcionar. E lógico, aí a gente começa a ter, por exemplo, igual você falou, na minha faculdade tem um limite quinzenal, por exemplo, de entrega de trabalho. Né? Eu tive trabalhando com o pessoal do Estado e eles falaram que a maior parte do pessoal do Estado está impondo um limite semanal, mas que na verdade o limite real é bimestral. Tipo, os próprios professores estão diminuindo o limite, não precisaria. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala em construir a aprendizagem junto, tem essa coisa dos combinados mesmo, assim, de vamos combinar o que a gente vai fazer, o que a gente vai construir. Então, ali, conforme as diretrizes do docente, eu acho que assim, conforme os acordos instituídos, conforme os acordos feitos, né? Entre docente, aprendiz e instituição, porque entra todo mundo no rolo aí. Sendo assim, o ensino remoto deverá conter encontros de aprendizagem síncronos e assíncronos, tornando a aula mais atrativa e significativa para o aluno, legal. Cabe ao docente fazer um diagnóstico da turma para... esses lugares que vocês usaram ensino remoto, eu mudaria para aprendizagem remota. Cabe ao docente fazer um diagnóstico para a turma adaptar as atividades de tecnologia que irá receber. Isso aqui eu achei uma observação fantástica que vocês fizeram e que vale a pena a gente lembrar que tecnologia não é só digital, né? Vale a pena lembrar que às vezes o cara tem acesso a um livro lá que ele recebeu no começo do curso e que pode ser muito útil nessa hora que ele não está podendo sair de casa, tem o material lá no livro. Né? Às vezes ele não tem acesso digital. Eu tô com uma recuperação de TI, eu tô com uma reposição na área de TI, onde o aprendiz só tem acesso a celular 3G, só. Porque a área rural, enfim, tem uma série de questões aí. Né? E a gente tem que adaptar e trabalhar com essa realidade. Conclui-se que na modalidade remota o foco do docente deve valorizar e avaliar. De novo, conclui-se que na modalidade aprendizagem remota o foco do docente deve valorizar e avaliar o processo de aprendizagem como principal caminho para a construção do conhecimento. Essa foi a hora que eu aplaudi aqui. Eu não lembro o que vocês tinham colocado no lugar de construção. Sei lá, eu nem lembro o que era, mas eu tava aqui, não.
Aí alguém falou, construção. Eu falei, aê, isso aí, vamos construir. A gente pode Independente... ver consertando aqui? Tô vendo. Independente dos resultados esperados. E aí tem uma coisa do resultado. Eu, por exemplo, trabalho por entrega. E eu já falei isso em várias lives. E eu acho que é um modelo que funciona muito remotamente. Solicitar entregas aos aprendizes, né? E a entrega em si, o produto final em si, é muito mais diagnóstico do que formativo. Formativo é o processo mesmo. A entrega, eu vou conseguir fazer uma diagnose de até que ponto aquele cara chegou. Mas o que vai me mostrar a curva de aprendizado dele é sempre o processo. E quando a gente está falando aqui de aprendizagem remota, tem um terceiro item, que é o engajamento. Que é assim, esse cara participa dos fóruns, esse cara tá mandando as atividades, esse cara me faz perguntas, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês não precisam nem entender muito o que é o processo, mas só para vocês terem uma ideia dessa coisa das entregas num modelo real. Isso daqui são 4 entregas, desculpa, que eu pedi para um aprendiz de desenvolvimento de softwares. E aí a gente combinou que a tentativa é fazer essas entregas em uma semana. A ordem que ele vai fazer essas entregas, como ele vai produzir essas entregas, o momento em que ele vai produzir essas entregas é a cargo dele. Eu disponibilizei toda uma bibliografia, nesse caso é um aprendiz que só tem acesso por celular mesmo, e eu disponibilizei toda uma bibliografia para ele que até indica uma ordem, mas enfim, se ele quiser testar outra, é válido. E a gente vai descobrir o que acontece nesse processo. Então aqui, ó, eu tenho alguns produtos. Eu tenho um documento de abertura do projeto. Eu tenho um escopo. Esses são produtos, são entregáveis. Eu acho que as tarefas remotas todas devem ter entregáveis. Para o cara produzir alguma coisa. Requisitos funcionais e requisitos não funcionais. São todos entregáveis que no mundo do desenvolvimento de software faz todo sentido. Esse aprendiz já sabe o que é isso? Não, na verdade é isso aí que ele está aprendendo. Mas eu já estou pedindo e ele vai descobrir o que é e a gente vai construir junto esses conceitos baseado na literatura que é recomendada pelo plano de curso, né? Enfim, a gente vai fazendo essa construção. Isso daqui foi uma experiência muito bacana, porque assim, eu passei essas atividades num dia, a gente teve um encontro síncrono, no dia seguinte a gente não tinha encontro, porque ele optou por ter encontros dia sim, dia não. E aí no dia seguinte ele me mandou uma mensagem desesperado, tipo, não estou conseguindo fazer nada, não vai funcionar, já tentei ler a bibliografia, eu não tenho acesso porque eu estou só com o celular e tal, e foi fora do meu horário de atendimento, assim, e tal, e a gente tem uma regra bastante forte com relação a isso, principalmente agora, assim, de não ficar se estendendo muito, e estava bem tarde, assim. Aí eu só visualizei o começo, esperei até o dia seguinte, que a gente não tinha encontro, mas no dia seguinte eu mandei uma mensagem para ele falando, não, ó, dá uma lida no material que eu te mandei e no encontro a gente conversa. Não esquenta. O importante é você ter começado esse movimento de reflexão sobre essas entregas. O que aconteceu quando chegou o encontro um dia depois disso? Eu desesperado, tinha montado slide, tinha montado, né, tipo, todo tipo de material de apoio, além dos livros que eu já tinha passado para ele, porque eu falei, os livros eu vou ter que resumir para ele. O que aconteceu foi que essas duas tarefas já estavam prontas quando a gente começou o encontro. Porque daí ele leu, daí ele se acalmou, aí ele foi procurar um mínimo, né? Mesmo ele não tendo uma mega internet, é o que você falou, tem o Google, e aí acontece isso que o Getúlio falou também, ele trouxe coisas que eu não tinha previsto, e isso é bom na verdade, né? Isso já quando eu comecei a atuar como facilitador, eu comecei numa escola que chamava Future Kids, que era uma escola com bases construtivistas, e na Future Kids a gente tinha um termo que a gente chamava de janela de aprendizado. Janela de aprendizado era o momento que o aprendiz trazia algum conceito por conta própria.
E aí era uma filosofia da Futuri Kids. Era isso, assim, a gente teve vários treinamentos nesse sentido, de que nessa hora a gente parava tudo e focava naquilo que o cara tinha trazido. Porque naquele momento aquilo é fantástico para ele, porque foi ele que trouxe. Né? Sim. E aí isso ganha uma significância absurda. Então é uma prática que eu procuro. Então, assim, quando ele traz coisas que eu não previ, isso é fantástico também, eu acho. Né? É muito rico pra gente, assim. Então, ó. Sim. Só o que eu queria. Qual que era o objetivo, o meu objetivo, né? Além de toda essa discussão que vocês tiveram, de conhecer essa ferramenta de construção de texto coletivo, que eu acho fantástico, para aprendizagem, inclusive. Além de tudo isso, eu queria. A gente tem uma atividade que é a definição lá na formação. Uma das atividades é fazer a definição de aprendizagem remota. E tem, assim, algumas pessoas lembram que a aprendizagem é focada no aprendiz e outras pessoas lembram que remoto não foi planejado. Mas quase ninguém lembrou dos dois juntos. Né? Então é isso. O que eu estou propondo é uma quarta modalidade. É uma modalidade remota, mas com foco no aprendiz. Né? Não é o ensino remoto emergencial. Né? Do meu ponto de vista, é uma evolução, porque eu acredito mais no aprender do que no ensinar. Né? O professor Pacheco tem uma fala dele, que ele tem umas falas que eu dou muita risada, assim. Tem uma fala dele que, assim, eu não vejo problemas, eu não vejo déficit de aprendizagem. Eu vejo déficit de ensinagem. Né? Não tem déficit de aprendizagem. Cada um aprende no seu tempo. Não existe isso. O cara aprende. Alguns com mais tempo, outros com menos. Né? Mas todo mundo aprende. O erro tá na ensinagem, não tá o cara tá aprendendo. Eu não posso falar, não, você está aprendendo errado. Não tem isso de aprender errado. Né? A gente constrói protagonismo do aprendizagem. Então, focar, ó, essa aprendizagem remota tem essa questão do protagonismo de fato do aprendiz. E vocês tiveram uma discussão aí que eu achei que foi super válida, que é isso. De fato, o centro do processo de aprendizagem é o aprendiz. O centro do processo não é o docente, não é a instituição. O centro do processo é o aprendiz. E cabe ao mediador, cabe ao facilitador fazer esse intercâmbio com a instituição. Mais de uma vez eu já tive que fazer isso, não só na instituição que eu estou hoje, mas em outras, de chegar e falar, olha, esse conteúdo aqui não cabe para esse aprendiz nesse curso, não cabe. E não adianta vocês falarem para mim que vai, porque não cabe. Então, assim, ou eu falo para ele que não dá para ele fazer esse curso agora, ou a gente vai fazer uma adaptação e vai aceitar essa avaliação dentro dessas características dele. Né? Vamos mudar isso e tal. E a gente tem esse papel também de ponte, né? De levar, porque a gente é o contato do aprendiz com a instituição e vice-versa, na verdade. Então tem isso Sim. também. E aí vocês citaram algum caso aí de professor. Porque daí o professor ficou adorado, porque, né, todo mundo gosta do professor e tal. Eu tenho um negócio que eu falo com constância, assim. Acho que é até porque eu não sou o professor bonzinho, né? Que tem uma diferença entre o professor bom e o professor bonzinho, né? Ou que tem uma diferença entre o facilitador bom e o facilitador bonzinho, né? A gente tem muito a profissão de professor, principalmente no ensino mais tradicional, na minha opinião, é de uma egolatria muito grande, assim. Né? Tá muito relacionada ao ego do profissional, porque ele é o detentor do conhecimento, porque é ele que... É a minha turma, é a minha aula, né? Não sou eu que sou professor da turma, a turma que é minha. Né? É a minha aula... Então, nasceu essa necessidade de tipo, olha, quantos presentes aquele professor ganhou, né? A minha turma me adora, né? A minha turma gosta muito de mim. Tudo isso não é indicador de que eles estão aprendendo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. É claro, a educação pode ter um caráter de um leve incômodo, porque ela tem que tirar as pessoas da zona de conforto,
Então, causar algum incômodo faz parte do educar, mas aprender não pode ser um incômodo ao mesmo tempo, né? Então tem esse equilíbrio assim. Né? Então, por exemplo, eu tenho muito feedback, a minha mãe, que é uma pessoa que eu converso sempre, já ouviu falando isso, eu tenho muito feedback que assim, quando eu alcanço um grau de mediação muito grande com a turma, o pessoal para de me perceber como professor. E para mim isso é fantástico, mas às vezes, por exemplo, numa avaliação da instituição, isso é horrível, porque eles vão lá, você aprendeu tudo? Aprendi. Você tinha bom relacionamento com os amigos? Tinha. O professor te ajudou em tudo? Não. E é verdade, porque eu não ajudei em tudo mesmo. Eu fiz ele produzir. O professor te deu todas as respostas? Não. Eu já cheguei a ter feedback assim, no final do curso eu tinha a impressão que o Davi não precisava estar lá. E pra mim é lindo. Que bom. Pra mim que lindo. Né? Mas então a gente precisa começar a se livrar dessas dores, assim, do professor bonzinho, enfim. Essas são as coisas que eu anotei das colocações de vocês, mas eu achei a produção de vocês fantástica, gente. Alguém quer colocar alguma coisa antes de eu prosseguir? Falei um montão, né? Eu acho. Não, eu só estou consertando aqui, então não sei se era para fazer isso, mas pelo menos para ficar um texto agora correto. Getúlio, ficou tranquilo para você essa diferença do ensino para aprendizagem remota? Sim. É que eu estou vivendo isso, mas eu estou vivendo na chinelada, né? Porque Sim. eu não sabia nenhuma diferença. E como docente e como aprendiz, eu estou nas duas, nos dois papéis, e é um diferente do outro. Infelizmente, na maior parte das instituições, o que a gente vai viver como aprendiz é uma situação de ensino remoto, né? É uma situação onde acontece isso. Você vai lá, tem aula. Imagina, a aula já não funcionava presencialmente, remotamente, então, que você pode dormir sem o professor nem te dar um peteleco, né? Então, assim, a ideia é justamente fazer isso, é justamente quebrar esse paradigma, sabe? A gente precisa fazer as pessoas aprenderem. A gente precisa parar de ensinar para fazer as pessoas aprenderem. Deu para entender a ideia? Sim. Eu vi essa semana dois perfis de aprendiz, irmãos. Ele tem a curiosidade, ele gosta de estudar e a atividade remota é ao vivo. Ele participa, ele dá conta, ele vai. O outro colocou que é um porre. Sabe? Ele falou assim, o professor começa a falar de célula, e eu nem tenho a dimensão disso. Eu durmo na frente da tela. É isso, gente. Eu acompanhei outro dia uma aula de pós-graduação. 8 horas. 8 horas de um cara falando no computador, gente. Vocês acham mesmo que algum dos alunos, depois da terceira hora, estava aprendendo? 8 horas, gente. 8 horas. Um dia, um sábado. Imagina. Nem depois da primeira hora. Porque se o cara falar que as primeiras 2 horas ele aguentou, eu até acredito, mas a partir daí não aguenta. Sorry. Desliga, o cérebro desliga. Mesmo que ele tente, porque tem gente que gosta, né, que quer, mas o cérebro desliga, entra no automático. Tanto que é altamente recomendado a cada 40 minutos você fazer alguma coisa para o seu cérebro, né, parar, porque senão o seu cérebro entra no automático. E aí eu paro de aprender. Né? E isso que você falou, mãe, essa questão da personalização, né? Tipo, esse cara não pode ter encontros igual ao outro. Ou o que acontece nos encontros tem que propiciar experiências diferentes para cada um. Por isso que é outro motivo de eu trabalhar com entrega. Porque daí, como os caras têm que produzir a entrega, cada um produz do seu jeito, cada um produz na hora que quer, e você tem um construto. Que eu acho que faz muita diferença. A gente fala muito de construto em educação infantil, mas eu acho que assim, dá para carregar essa questão
objeto da aprendizagem, né, de um construto de aprendizagem para todos os níveis de educação. Aliás, eu acho que é o que falta no nível superior, por exemplo. A gente não faz mais construto em nível superior. Mais alguma colocação, gente? Não? Tranquilo? É isso? Perfeito. Só para a gente fechar, a gente já ficou um tempão aqui, né? Mas pelo menos eu não fiquei falando sozinho. Eu quero mostrar para vocês isso aqui. Deixa eu mostrar minha tela de novo. Eu só preciso mudar o gravador toda vez que eu mostro a tela. Pra gente gravar direito. Só tem essa mão de obra aí. Eu quero isso aqui, ó. Estão enxergando aí? Sim. Isso aqui é quase um resumo de uma das atividades que tem lá na formação também. Então, assim, ó, uma proposta possível para um encontro remoto, tá? Independente do que seja. Tem lá o tema do encontro, o que vai ser nesse encontro, qual é o objetivo do encontro e as situações de aprendizagem. Então, situação de aprendizagem 1, brainstorm diagnóstico da turma. Situação de aprendizagem 2, slides. Situação de aprendizagem 3, tirar dúvidas. Situação de aprendizagem 4, uma atividade assíncrona de elaboração de um case. Beleza? Beleza. Tá? Vocês sentem falta de alguma coisa aqui? Depois o feedback, né? Depois a gente vai ter atividade assíncrona e depois vai voltar de novo. Isso, eu senti falta disso também quando eu li. Isso foi uma coisa que eu senti falta, sim. Porque, tudo bem, esse feedback até pode ser num próximo encontro. Mas eu acho que aí tem que ver se isso vai causar significância suficiente primeiro. Porque às vezes se for no próximo encontro não vai causar significância, né? Mas mesmo que seja no próximo encontro, isso tem que estar muito bem descrito na sua atividade. Tem que estar claro que, olha, eu vou voltar para dar um feedback disso aqui, né? Tanto que naquela proposta que eu tenho, que lógico que pode ser mudada, eu sempre falo, trabalha com abertura e fechamento, que é para ter esse feedback. O fechamento pode ser no dia seguinte, se a gente achar que cabe, se a gente achar que não vai perder a significância, até pode ser, tudo bem, mas isso tem que estar claro no planejamento. E tem uma outra coisa aqui que me incomodou, que é isso aqui, ó. Brainstorm diagnóstico da turma, ok? Todo mundo concorda que é muito legal, se eu estiver fazendo um encontro, fazer uma diagnose da turma. Certo? Para que serve a diagnose da turma? Para você conhecer o nível de conhecimento que eles têm sobre aquele assunto, a idade, faixa etária, o que eles estão utilizando de equipamentos, tecnologia, o que eles têm disponível. E você vai usar isso o que eles estão... Não entendi. Você vai usar isso para quê? Você vai usar esse monte de informação para quê? De repente, para adaptar as suas aulas, de como serão suas aulas e qual o nível de exercício que você pode dar, de atividade que você pode dar, os tipos de atividade, os níveis de dificuldade. Isso. A ideia da diagnose é essa, né? A ideia, na verdade, é essa. Assim, eu diagnostico a turma para, a partir da diagnose, eu construir as minhas atividades de aprendizagem. Né? Com exceção de eu não sei como que você trabalha com línguas, Getúlio, mas línguas é muito comum ter os livros, né? Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, que foge um pouco disso que eu estou falando, porque aí você tem um escopo muito fechado, né? Mas via de regra, na maior parte das outras, e mesmo em línguas eu acho que dá para trabalhar de outro jeito também, mas aí tem que analisar o método, enfim. Mas via de regra, o legal é que eu faço a diagnose para conhecer o aprendiz. Vocês lembram naquele slide lá qual era o próximo passo depois da diagnose? Da diagnose é objetivo, né? Não, o próximo passo era slides. Que já estão prontos, porque é impossível o cara ter feito o slide enquanto ele estava fazendo a diagnose.
Então é que doido, eu faço uma diagnose do que a sala já sabe sobre o assunto, mas em seguida eu passo um slide pré-montado. Eu chamo isso de o efeito, a resposta está no próximo slide. Eu fui numa palestra uma vez de um filósofo, eu queria morrer, porque ele colocou uma questão problemática lá num slide e foi perguntando para as pessoas. E era uma questão problemática, então cada um deu uma resposta diferente. E várias respostas que faziam sentido. Aí ele passou o slide e tinha uma resposta certa. Velho, por que você perguntou, irmão? Se tinha uma resposta. Porque não era 2 mais 2. Porque se fosse 2 mais 2, beleza. Mas era tipo assim: tinha um caminho. E por que o cara não chegou no final? Era essa a pergunta. Ah, porque ele parou. Porque não sei o quê. Porque não sei o quê. Daí no final, eu nem lembro a resposta. Né? Mas é isso, assim, ele fez um processo de construção, de diagnose, e daí ele veio ele destruiu esse processo. Que é o que acontece numa situação daquela. Eu levanto que a minha turma, tipo, sei lá, línguas, Getúlio, você vai lá e faz uma diagnose com a turma e descobre que os caras estão todos em nível, ou a maioria está em nível intermediário. E daí você vira e fala, bom, agora a gente vai aprender o verbo to be. Porque foi o que eu planejei para hoje. Sim. Entendeu? E o que você faria num caso desse, então? Então, você entra com uma turma, e aí você faz primeiro isso aí, você levantou. Então, você tem que buscar alguma coisa que seja para construir algo junto. Para construir então, algo junto. Coisa isso, já... isso. Eu propus uma vez uma solução muito prática, assim, que é, em vez de usar slides, usar o Google Forms. Então, o que eu faço? Em vez de eu construir slides com respostas, eu construo perguntas sobre as questões que eu quero levantar. Isso é uma possibilidade, tá? Então, assim, a hora que eu vou fazer a diagnose, eu faço pelo Google Forms. Então, assim, eu quero saber se o cara conhece o verbo to be. Então, eu crio uma pergunta lá que demonstre se ele conhece ou não o verbo to be. Aí ele responde todas as perguntas, e aí, em vez de eu apresentar slides, eu apresento as respostas deles sobre aqueles assuntos. E vou discutindo. É uma forma muito rápida de fazer. E valoriza o que ele traz. E é isso. E eu tenho registrado, inclusive, uma avaliação diagnóstica. E eu parto dele, 100% dele. Tem outras técnicas, isso é uma técnica. Eu faço, assim, às vezes, parede de conhecimento. Cada um fala uma coisa, cola na parede, daí a gente vai comentando. Né? Mas então é isso, assim, inclusive deixa de fazer sentido eu fazer a diagnose se em seguida eu vou matá-la. Exatamente. Então, se a resposta está no próximo slide, eu não preciso fazer a pergunta. A não ser exatas, que é 2 mais 2, a resposta é 4. Se o cara errou, você vai ter que corrigir. Não, a resposta é 4, amigo. Ok. Mas fora esses casos extremos de exatas, né, tudo pode ser construído, né? E é construir também. Uma outra coisa que acontece é assim, em vez de construir, o facilitador fica tentando forçar o caminho dele. Tipo, não, é quase isso, você não falou ainda o que eu queria e tal. E aí o cara não está construindo, o cara está adaptando o discurso dele para aquilo que o facilitador quer ouvir. Então, a gente também tem que estar muito aberto nesse momento para isso, sabe? De assim, olha, a não ser conceitos fechados, tem conceitos fechados. Mas a não ser conceitos fechados, eu tenho que estar aberto para que talvez o cara tenha trazido um conceito novo. Talvez o cara tenha inventado um negócio agora, assim, que ninguém nunca pensou. E por que não? Né? Então, isso me incomodou um pouco naquele slide. Pessoal, o que eu tinha, na verdade, acho que era isso. E aí eu vou pedir só para vocês preencherem um formuláriozinho, rapidinho, antes da gente encerrar. Tá? Eu vou pegar aqui o formulário para mandar para vocês, que é uma revisão de aprendizagem, mas é uma revisão do processo de aprendizagem, que eu uso nas minhas turmas presenciais, inclusive. Não tenho usado nas minhas turmas remotas, porque o formato que a gente está fazendo acabou não cabendo, tá? Mas é um formuláriozinho do Google. Eu vou copiar aqui para vocês o link e vou colar lá no grupo de novo, tá? Ou melhor, está todo mundo com aquele documento aberto ainda? Tá. Tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colar no final daquele documento, que daí vocês acessam mais fácil.
Depois eu apago. Ó, tem ali um forms no final daquele documento. Então, para que isso daí vai servir rapidamente? Né? Então, em uma escala de 1 a 5, como você se sentiu em seu papel de aprendiz na formação, não só hoje, na formação toda. Lembrando, quanto feliz você está de 1 a 5. Em uma escala de felicidade de 1 a 5, como você se sente em relação à formação? Então, são duas perguntas diferentes. Em relação ao seu papel como aprendiz e em relação à formação. E por último, se alguma coisa está te atrapalhando na formação. E tem uma pergunta aberta embaixo para você responder como quiser. A partir daí, a gente vai medir a felicidade da turma e também talvez propor algumas melhorias. Então, se vocês puderem responder aí, por favor. Que documento que você está falando aí? Sabe o documento da aprendizagem remota? Está aberto ainda aí, mãe? Que a gente estava Fazendo juntos? Tá. Isso. Vai lá embaixo, o último link de todos. Eu acabei de colar lá. Ai, acho que... Peraí. Você fechou? Não, tá aqui. O último link de todos? Isso, tá. ó. O último link de todos. Tá bom. Tá. Acessa aí e Só responde. clicar nele. Só clicar e responder o formulário rapidinho. Estamos aguardando as respostas. Só falta uma pessoa enviar. Foi? Tem que apertar o enviar. Foi? Oi. Chegou. Então, 15 mais 14. 6. Olha lá, o nosso índice de felicidade. O índice de felicidade é a média dessas duas perguntas, tá? Por que eu tiro o índice de felicidade das turmas, gente? O nosso índice de felicidade está em 4,83, que é fantástico. Espero que vocês não tenham mentindo. Aqui a gente tem que ser 100% transparente, tá? A ideia do índice de felicidade é a seguinte: se em alguma revisão esse índice cair, a gente precisa descobrir por quê. O que começou a acontecer que eu estou gostando menos disso, que a turma está gostando menos disso. Então a ideia desse índice de felicidade é a gente ter um valor palpável para medir isso, tá? Aí também, quando eu faço isso e tem excertos, assim, tipo, um aluno foi lá, um aprendiz colocou 1, né? Aí é lógico que eu vou verificar com esse cara o que está acontecendo para ele, porque provavelmente é alguma coisa muito pessoal ali. É algo que está acontecendo que está incomodando especificamente aquele cara. Aí vamos lá, algo que está atrapalhando o seu aprendizado nessa formação? Não, estou aberto a tudo nesse momento, que bom, não. Um pouco a tecnologia, mas aprendendo. A tecnologia não está atrapalhando essa formação, gente. A tecnologia faz parte dessa formação. Eu até coloquei uma observação
no site, lá tem uma observação falando que propositalmente algumas coisas de navegação do site são complicadas. Às vezes não tem botão de voltar e tal, que é pra gente começar a se acostumar com isso mesmo, tá? Pode deixar qualquer comentário. Feliz por participar e ter a chance de aprender e melhorar. Eu também fico muito feliz. Obrigado pela oportunidade de podermos construir novos conhecimentos e caminhos para a vida pessoal e acadêmica. É isso aí. Meu filho, estou tendo a oportunidade de conhecer o quão facilitador de aprendizagem você é. Obrigado, mamãe. Que bom. E descobriu que eu comecei a trabalhar por culpa do Batman. Teve um aluno até... Olha que bonitinho. Eu conto essa história quase toda a turma, né? Aí, olha que bonitinho. Teve um aluno... Olha que fofo. Que ele achou do vô dele um quadro do Batman e trouxe para mim. Fofíssimo. Fofo. Eita, nós. Acho que é isso, Acordou, meu filho, agora. Foi um prazer estar com vocês, brincar com vocês. Boa noite, gente. Obrigado. A próxima, Saúde, gente, até a próxima. não vai ser à noite, tá? Aí eu vou intercalando os horários para as pessoas poderem participar. Tá bom? Ok. Aí depois eu mando via e-mail. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Davi, brigadaço por compartilhar. Tchau, gente. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Cuidem-se. Todos vocês. Cuidem-se. Tchau, tchau.